Muito É, obrigado, Léo. Vamos trazer. A professora apareceu ali na tela, né? foi. Estava Eu acompanhando. estava pronta. Agora Foi sim, tudo combinado. Karina Calandrinha aqui, já ao Bem-vinda. vivo, professora de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença ao vivo aqui. Vamos falar então, né, a respeito do Khamenei. A gente está muito curioso aqui, né? A gente falava no intervalo, inclusive, professora, para saber qual é a real situação interna no Irã, né? De apoio ou de resistência, se há alguma força organizada de oposição ao líder supremo ou não, o quanto essa situação desgasta, né, a posição de Khamenei. Então, eu queria muito ouvi-la a respeito do perfil, mas além do perfil, da circunstância política, né, na qual esse perfil se insere nesse instante desse conflito. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Então, como até apresentado, Ali Khamenei está no poder há muito tempo. E o regime iraniano, ele não é um regime democrático. Importante frisar que, diferente de outros países, como no Ocidente, como estamos acostumados, a resistência ao regime, ela nunca é feita de uma maneira explícita. Então, ela existe. Então, o Irã, nós já vimos notícias, já tivemos contato com notícias de pessoas que se fizeram manifestações, se opuseram ao regime iraniano, até manifestações que para nós podem parecer singelas, como uma mulher não usar o hijab, por exemplo, na rua, em Teherã, até manifestações organizadas da população protestando contra o governo, mas que em um regime que é antidemocrático, em um regime que é autoritário, isso é fortemente reprimido. O Irã é um país conhecido por prender jornalistas, que tem uma rede estatal de mídia que passa a notícia que o governo manda, que o governo autoriza que seja divulgada, que seja veiculada. Então, isso deve ser considerado. Não dá para comparar o Irã com uma democracia ocidental ou até mesmo uma democracia no Oriente. É importante ter isso no quadro. Então, sim, existem movimentos de contestação do regime, existem movimentos que buscam maior liberdade, maior abertura desse regime, que já está no poder desde 1979, e é um regime muito fechado, mas dadas as devidas circunstâncias, não são como regimes de oposição e movimentos sociais como vemos no Ocidente. São bem mais restritos e combatidos pelo regime de uma maneira muito dura e com muita repressão. Professora Pontinha, muito obrigada pela sua presença aqui. O que chama muita atenção no Irã, e talvez isso possa explicar a dificuldade de estabelecer ali quem está na oposição e quem apoia o regime, é justamente a questão geracional, né? Porque a gente percebe claramente, estando lá, que a geração que participou da Revolução, que sofreu todo o processo da Revolução e da imposição do regime dos ayatolás, ainda tem alguma lealdade, porque se sacrificou muito por aquele momento. Então, também não deixa, não larga aquilo, ou porque participa, enfim, de estamentos do governo. As novas gerações, sim, os mais jovens, os universitários, as mulheres, elas têm muito mais vigor para enfrentar. E, ao mesmo tempo, eu te pergunto, aparentemente o regime do Ayatollah só tem dois pilares. Um deles é a repressão interna constante na imposição da fé religiosa e do preceito religioso fundamentalista, né, da Sharia e de tudo mais, e a disputa com Israel, ou seja, o enfrentamento a Israel, o objetivo de destruir Israel. Todas as ações de geopolítica do Irã são para destruir Israel, e todas as ações internas são para oprimir o próprio povo. Não tem nada que diga vale a pena manter esse regime porque sinaliza um futuro melhor para a sua população ou para a região. Concorda com essa percepção? Ou ela é também, digamos, viciada pela distância, pela dificuldade de compreender o Irã? Sim, concordo com essa análise, até porque o regime anterior à Revolução também não era um regime democrático. É importante ressaltar que ele não era um regime inclusivo, ele não era um regime
totalmente, assim, é óbvio que aparecem imagens, às vezes, do regime iraniano pré-revolução, e aparecem mulheres usando mini-saia, e uma sociedade muito mais próxima à ocidental, como conhecemos, e parece que era uma sociedade muito inclusiva e democrática, mas... primeiro que isso não significa democracia, uma primeira instância. Segundo, que era um regime monárquico com pouca representatividade popular. E o regime do Shah, que era o regime, então, monárquico anterior à Revolução, ele foi colocado ao poder nos anos 50 muito por influência do Ocidente, por influência dos Estados Unidos e de outros aliados do Ocidente. Por isso que também o regime que assume após a Revolução, o regime do Ayatollah, primeiro Khomeini, depois agora o Khamenei, é um regime tão anti-ocidental, porque entendem que o regime do Shah era uma influência direta do Ocidente no Irã. Então, por isso que essas pessoas mais velhas que viveram a Revolução são mais aderentes a esse regime, porque elas entendem que o que vinha antes, o que existia antes, também não era agradável, também não era um regime ideal, e que é melhor viver sem a influência do Ocidente do que sob essa influência, né? Vivendo sob essa alçada do Ocidente dentro do país. E sim, então, desse ponto de vista, é importante esclarecer esse fato. E pensando no regime hoje, sim, ele se sustenta em uma interpretação específica da lei islâmica, que é a Sharia, que é uma interpretação extrema e que é autoritária, há uma união de religião e Estado que é intrínseca, né, no regime iraniano, e do outro lado, sim, há essa visão de inimigo externo, que é o Ocidente, e que no Oriente Médio é representado por Israel. Israel é visto como esse símbolo do Ocidente no Oriente Médio. Por isso que essa guerra acontece, essa disputa na região é tão grande com Israel. Karina, eu queria te ouvir, para a gente concluir, sobre apoios que ainda tem o regime dos ayatollahs até fora do mundo árabe, coisa que eles não são. Rússia, China, e a importância desse apoio para também a manutenção do Khomeini. Queria te ouvir sobre isso, por favor. Sim, o Irã hoje tem dois aliados fortes, pensando nas superpotências. Tem a Rússia, que já é um aliado do Irã mais proeminente desde 2015, com a participação na guerra da Síria. O Irã já tinha uma participação junto com um dos seus proxies, que é o Hezbollah, e a intervenção russa também no território sírio. A Rússia foi se aproximando mais do Irã, também por conta, né, das disputas de poder, mais macro, né, pensando no sistema internacional de uma maneira mais ampla, então pensando na disputa entre Rússia e Estados Unidos, então há essa questão, há uma, entre aspas, uma guerra fria entre Irã e Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o aliado dos Estados Unidos, o Irã então se aproxima da Rússia pensando nessa disputa de poder, e também a China. Vamos lembrar que o Irã foi convidado a integrar o BRICS+, no último ano, e a convite da própria China. E a China conseguiu negociar uma retomada de relações entre a Arábia Saudita e Irã, exatamente porque tinha interesse em trazer os dois para os BRICS como parceiros estratégicos para a China, e há um interesse desses dois países também em receber aporte financeiro da China em obras de infraestrutura, em investimento tecnológico, porque os dois países querem sair da dependência do petróleo e diversificar a sua economia para outras áreas e outros setores. Então, hoje o Irã, ele conta com esse apoio de Rússia e de China, e que no âmbito mais amplo do sistema internacional disputam com os Estados Unidos. Então, por isso que essa guerra vai se tornando agora entre Israel e Irã mais complicada. Ela não envolve apenas os dois países, ela envolve também as potências globais. Mas é difícil imaginar a China se envolvendo diretamente num conflito. A Rússia se envolveu muito na Síria, ao lado, inclusive, do Irã, mas... E não conseguiu, né? E também não conseguiu. A queda do Bashar al-Assad lá. O mundo multipolar, ele tem suas dificuldades muito, muito próprias, né? Quer dizer, a cada novo conflito, a gente vê os atores se reposicionando, é um quebra-cabeça. Muito interessante e curioso, e ao mesmo tempo você olha para o velho mundo unipolar, né? Você fala, bom, o que os Estados Unidos vão fazer? Mas, ao mesmo tempo, outros atores vão se movendo. Que mundo novo é esse, né, professora, que a gente está conhecendo e aprendendo sobre ele a cada momento. Mas não só nós, eles também, os atores.
tem que se posicionar e tem que, digamos, inventar novos modos de interferir, né, no mundo e nos conflitos particulares. Muito obrigada, professora, pela sua presença aqui. Esperamos tê-la de volta em outras oportunidades. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Muito obrigado também, Léo. Voltamos a conversar.